Oi, oi, oi! No vídeo de hoje vamos testar lançamentos de Dona Nina Secrets, paleta e iluminador Soft Petals da sua nova coleção com a Eudora. Eu confesso para vocês que eu já fiz uma maquiagem com eles, postei lá nas outras redes, quero que vocês confiram tudo, mas olha o charme dessa paleta. Vocês conseguem ver que ela tem tipo um alto relevo, sabe? É uma paleta bem diferente das paletas que a Nina vem lançando. Olha por dentro, tem espelhão e as cores. Deixa eu tirar esse plástico aqui. E cores maravilhosas. E eu vou deixar para vocês também passando aí o swatch de todas essas cores lindíssimas. E hoje nós vamos fazer uma maquiagem com esses produtinhos. Vou abrir aqui também o iluminador para mostrar para vocês. E ele, eu confesso que eu fiquei surpresa com a textura, porque para mim seria mais um iluminador em pó. Porém, olha essa embalagem, que também tá muito maravilhosa. Com essa textura, ele tem... Quando você vai encostando, você acha que é em pó, mas aí quando você vai esquentando o produto, você percebe que é meio que um creme, mas não é cremoso assim, é quase um produto em gel. A textura dele é super diferente, ó. E ele não tem fundo de cor, ele tem mais esse glow bonito, que tem uns reflexos rosados, perolados, um pouco de dourado, coisa mais linda. Ah, eu vou aplicar ele logo aqui no rosto com vocês, para vocês conseguirem ver o efeito, aproveitar que eu tô sem blush. Só tô com um pouquinho de corretivo, mas eu não tô aplicando base na minha face por esses dias, porque eu estou descamando. Não sei se vocês vão conseguir ver que eu fiz um peeling, então hoje não teremos pele, né, completamente feita, mas olha como que ele vai dando um viço lindíssimo. E eu fiquei muito feliz que não tem fundo de cor, porque normalmente os iluminadores ficam escuros para mim, que sou muito branquinha, ainda mais quando a coleção vem com um iluminador só um tom. E ele vai servir muito bem para quem gosta de usar por cima de blush sem alterar a cor do blush. Vai deixar mais esse viço que eu achei lindíssimo, que as partículas de brilho são muito delicadas. Olhando assim no dedo, você consegue ver sim as partículas de brilho, mas elas são muito finas, um pouco mais colentinho, não seca completamente, mas não é um colentinho, como posso dizer, pegajoso, não é uma coisa que me incomoda, até porque quando eu vou mexendo, falando, eu não sinto esse produto no rosto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a paleta. E eu trouxe aqui também algumas paletinhas mais antigas da Nina para a gente colocar lado a lado e ver se parece ou não com alguma dessas. E se você já tiver em casa, você também vai poder analisar se realmente vale a pena comprar ou não. Essa paleta foi a do final de ano, Celebration. Já tem um tempinho, ela tem esse lado aqui de face e aqui no meio as sombras. A gente consegue ver que tem alguns tons que se parecem sim, mas a Celebration ela tem uma cartela de cor bem maior, e o que eu vejo de diferença também entre elas, que enquanto na Soft Petals nós temos tons com fundos mais rosados, não são tons iguais, mas nós temos tons de rosas aqui, tons de marrom, tons brilhosos também. Claro que são tons brilhosos diferentes. Se você já tem essa, talvez não vai ser tão atrativo para você a Soft Petals. Vou comparar também aqui com vocês que eu tenho essa marrom da Nina Secrets. E os tons de marrom e os brilhos são bem diferentes. Inclusive, tem uma coisa dessa daqui que é os brilhos da marrom são bem mais flocados.
Eles brilham bastante também, só que eles são mais flocados, um pouquinho mais grossos. Os brilhos da Soft Petals, eles são muito finos, muito elegantes e refletem bastante também. Mas o acabamento, a textura é muito mais, parece que tem um refinamento, sabe? São brilhos mais softs mesmo. E a outra que eu tenho aqui é uma que eu guardo com muito carinho, que essa embalagem a Nina pra mim arrasou. Não sei se eu vou conseguir mostrar, que aqui tem um glitter na frente. Essa é a Nina Secrets, quando ela lançou essa daqui é a paleta Crystal, sabe? Ela é toda rosé. Aqui ela tem uma textura bem diferente das sombras, alguns tons, né? Ó, como vocês podem ver, alguns tons se lembram, mas é bem diferente. Essa aqui eu considero que é a mais diferente. Talvez tenha um tom de Bordeaux aqui, meio vinho, né? Que converse, mas são tons e texturas de sombras bem diferentes. Hoje eu vou fazer com vocês um olhinho bem delicado. Já temos uma maquiagem bem mais poderosa lá nas redes sociais vizinhas, então confere lá. Mas se vocês quiserem mais maquiagens com essa paletinha, me deixa aqui nos comentários que eu vou trazendo vários tutoriais com ela. Vou começar com esse tomzinho aqui de marrom, que tem um fundo levemente rosado, com um pincel assim, ó, bem fofinho. Vou aplicar aqui no meu cantinho, fazer mais essa diagonal, tá vendo? E vou esfumar esse tom também pro meu côncavo. O côncavo, gente, ó, é bem onde termina seu globo ocular, conseguem ver? O globo ocular termina, o pincel afunda, aí é o côncavo. Eu vou esfumar no côncavo e um pouco acima, porque aí quando você estiver de frente e de olho aberto, a sombra vai continuar aparecendo, ela não vai ficar escondida aqui na sua pálpebra. Gente, esse tom, vocês viram que eu peguei só um pouco. Olha a pigmentação dessa sombra. É surreal. Pigmentação muito boa. Ela não é uma sombra muito compacta, ela dá uma leve esfarelada. Isso me incomoda zero, mas eu sei que tem pessoas que não gostam de sombras que esfarelam. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, ela esfarelou muito pouco, mas dá uma leve esfareladinha. Eu até gosto de quando a sombra vem assim, porque eu sei que ela vai entregar boa pigmentação. Mas aqui, ó, não caiu nada, não é uma sombra que faz sujeira demais. Então, vou fazer aqui esse leve esfumado. Pra gente colocar um brilhão aqui. Com um pincelzinho menor, eu vou vir só com um pouquinho desse tom mais escuro da paleta e vou colocar aqui, ó, rente ao cílio, só para dar uma profundidade nesse olhar e dar uma leve marcadinha de cílios. E essa sombra eu tenho que ir devagar, porque ela pigmenta mesmo por cima de outras sombras, ó. Tô pegando muito pouco e tirando o excesso do pincel. Mas olha como que ela pigmenta. E uma coisa que eu achei bem interessante, que mesmo você criando camadas, eu não senti uma sombra abrindo outra sombra. Ela sempre vai se esfumando muito bem. Ansiosíssima para aplicar um brilho e hoje eu vou aplicar com vocês esse tom aqui, que é um tom rosado, levemente dourado, e eu vou aplicar com os dedos mesmo, que essas sombras funcionam muito bem e elas pigmentam bastante assim com os dedos. Olha isso, gente! As sombras brilhosas da Nina Secret são incríveis. Eu já gosto muito das sombras mates, mas eu confesso que esses brilhos são os meus favoritos.
Olha isso. E você pode aplicar com pincel, mas elas descarregam mais brilho, ficam bem mais aparentes com os dedos. Ó, maravilhosa! Deu uma vontade de aplicar um pouquinho dessa aqui, ó. Olha os reflexos dela, meio rosados, meio azulados, bem aqui no cantinho, para fazer um detalhe. E vou jogar também assim um pouquinho por cima, ó. Apliquei aquela sombra e finalizei com Curvex e máscara de cílios. E os olhos ficaram assim. Gente, eu amei demais essa combinação de cores, esses brilhos, as sombras, como elas se esfumam, suas texturas. Vou chegar bem de pertinho para vocês conseguirem ver todos esses reflexos. Gostei demais da qualidade das sombras, entrega muita pigmentação, esfuma muito fácil, os brilhos são assim incontestáveis. Eu volto com os labiais porque eles ainda não chegaram para mim. Adquiri duas cores de batom e duas cores de lapiseiras e assim que eles chegarem eu volto para mostrar para vocês. E já deixa aqui nos comentários se vocês querem mais tutoriais de maquiagem, tutoriais bem completos. Quero saber se vocês gostam daqueles que a gente faz tudo, pele, olho, com muitas dicas. Comenta aqui pra mim que eu volto para te ensinar muitas outras maquiagens com essa paletinha também. Tchau!